Pastor, vamos começar então. Eu queria começar fazendo referência à primeira lição, primeira pregação. É possível, né, aquelas pessoas que, de alguma forma, eu acredito que até o termo quando se utilizou daquele irmão que não gosta de ninguém e tudo mais, de não manter uma vida devocional, né, aqueles exercícios espirituais que são importantes para a manutenção da nossa vida, e ainda assim ser um cristão e ser um agente positivo na comunhão da igreja. É possível manter esse irmão e dizer até que ele seja um crente, já que ele procede assim? É possível que seja crente. São duas perguntas distintas, né? É possível que seja crente, é o que nós vimos ali na questão de Corinto. Paulo está dizendo que aqueles irmãos que contribuíam para a divisão, ainda assim eram irmãos. Ele começa dizendo que são irmãos e ele diz que são crianças em Cristo. Então, irmãos muito imaturos, ainda que imaturos não contribuam para a comunhão da igreja, ainda assim podem ser crianças em Cristo. Então, é possível. Agora, a segunda pergunta é ser um bom agente da igreja. Aí eu acho muito difícil. É aquela pessoa que vai causar dificuldade, que não vai ter comunhão, vai ser isolada, ou vai criar contenda, e dificilmente será um irmão agradável de se conviver. Agora, é claro, Paulo não está falando por uma igreja estática. Ele escreveu a carta esperando a melhora. Então, se o irmão, que é assim por ser imaturo, ele passa imaturo a vida inteira, morre naquela imaturidade, aí é de se desconfiar se de fato ele é um irmão. Agora, se ele, apesar da imaturidade, eu vou dar um exemplo. Pode não parecer, mas eu sou muito tímido. Então, eu tive que enfrentar a minha timidez quando me tornei pastor. Mas eu era alguém que ia para a igreja e ficava só na minha, pela minha timidez. E aí a minha esposa era quem fazia as relações sociais ali e tudo mais. Só que aí eu fui amadurecendo, aprendendo, lutando contra o meu próprio eu, de querer ficar na minha, e fui amadurecendo. Deixa eu aprofundar então. Então, quando é hora de mandar esse irmão embora? Você quer mandar qual é? Me diga que a gente manda. Quem é? Levante a mão aí, se acusa. Aí a gente está falando daquelas pessoas que talvez sejam pessoas que não estejam agregando, né? Eita, um bocado, né? Olha, eu acho que aí, essa questão de mandar embora aí implica na regra da disciplina eclesiástica, né? Você deve, se um pecado foi identificado, aquela pessoa que está falando mal dos outros, fofoca é pecado. Aquele pecado é identificado, o irmão deve ser exortado a se arrepender. Não se arrepende, vai com uma testemunha. Não se arrepende, diz a igreja. E a igreja toma conhecimento. E quem deve ser mandado embora da igreja? Todo aquele pecador impenitente, que não se arrepende. Não é que peque mais de uma vez. Não, é aquele que tem o pecado e está conformado com ele. Eu faço isso e vou fazer isso sempre e não vou me arrepender. Aí esse aí é um alvo sério para a disciplina eclesiástica. Olha, pergunta ruim, ele não lê. Não, estou brincando. Uma pergunta que veio assim, ainda que seja normal a afinidade com uns aos outros, como evitar tantas divisões na igreja? Ah, tá. A afinidade com uns e com outros, não. Como evitar tantas divisões na igreja? Eu tenho afinidade com uns e com outros, certo. As pessoas não têm. É claro, queridos, que existe pessoas com quem você tem mais afinidades, grupos de amizades próximas. E lembrem que eu tentei repetir mais de uma vez que
o que é mais importante não é o sentimento que eu tenho em relação a uma pessoa. Tem irmãos que eu tenho mais carinho do que outros, porque eu tenho alguma convivência, alguma amizade, algum histórico de amizade. Isso é normal. Mas não é desse tipo de comunhão, de relacionamento próximo, tanto que a palavra está nos exigindo. Mas que nós estejamos à disposição, apesar desses grupos de afinidade, de ser instrumento para a comunhão geral e para amar aqueles que porventura, ou ajudar de alguma forma aqueles que porventura estão fora deste círculo íntimo. O problema é quando eu penso que a minha igreja é só o meu círculo íntimo. Aí é um problema sério. Eu posso ter um círculo que eu tenho maior intimidade, mas eu sou um instrumento para amar todos. Ali em Corinto não era esse problema de afinidade, tá? Ali era bem diferente. Ali o problema é que eles escolhiam líderes, os quais eles seguiriam aquele líder e menosprezavam os demais. Quando eles diziam assim, eu sou de Apolo, é porque eles diziam que Paulo era pior do que Apolo. Porque a oratória de Apolo era boa, mas a oratória de Paulo não era. Então, não é ali em Corinto, a divisão não era fruto de grupos de afinidade, era fruto da soberba, do orgulho. Eles diziam que o seu grupo era melhor e que os outros eram piores. Por isso que Paulo vai dizer que aquele que gloriar-se, glorie-se no Senhor. A afinidade na igreja existe, mas ela não deve impedir que você ame outros membros da igreja. Essa pergunta foi respondida nessa resposta que o pastor acabou de dar. A pergunta seria o seguinte: como explicar o nível de comunhão entre os irmãos, sabendo que somos mais próximos uns dos outros? Isso não seria imaturidade? Na verdade, não. Porque naturalmente vai ter essas diferenças. É natural. Grupo pode existir. O que não pode existir é grupo fechado, que não vai para fora e nem que deixa ninguém entrar. Eu trabalho com jovens. Meus irmãos, eu passei 2 anos lá na igreja pregando 1 Coríntios de 1 a 4. Na maioria desses 2 anos, o que Paulo mais bate ali nestes capítulos é a questão de divisão. E ainda assim, tinha vários grupos de jovens divisionistas lá na igreja. E eu fiquei 2 anos batendo. Então, ensinando isso, de que claro que existe grupo de afinidade. É claro, isso é lógico. Até o próprio Jesus, lembra que ele tinha um círculo de discípulos que ele tinha mais afinidade. Pedro, João, Tiago, Pedro e João. Era um grupo mais íntimo assim do Senhor Jesus. Não é o Tiago que escreveu, tá? É o outro Tiago. Então, até o próprio Senhor Jesus tinha maior intimidade. João era o discípulo que ele amava. Ou seja, ele tinha talvez um carinho ainda maior por João. No entanto, não impedia que ele ensinasse, que ele servisse em todos os discípulos. É a mesma coisa, você pode ter um grupo que você tem um carinho maior, mas você tem que ser alguém favorável à comunhão geral da igreja. É mais ou menos isso daí. Grupo de WhatsApp paralelo é pecado? Tá aí? Depende para quê? Se for para falar mal do pastor, aquele grupo para falar de um outro grupo, né? Tem, o irmão disse assim, olha, eu não quis falar naquele grupo, mas eu quero falar aqui para vocês e tal. Não tem essas coisas. De trabalho acontece muito, né? Grupos de trabalho. Criaram um grupo lá na igreja de jovens para falar mal um dos outros, né, que não estavam no grupo. Rapaz, aí um cristão ali lá nesse grupo, arrependido, marcou para conversar comigo. Ele disse, não, pastor, olha, poxa, me colocaram no grupo. E eu achei bacana, mas depois começou a falar mal muito um dos outros. Rapaz, eu estava no meio, assim, quase um ano e meio pregando sobre divisão. Aí eu fui chamando um a um desse grupo. Me diz quem são, ele me deu a lista. Aí eu fui chamando um a um e disse, olha, eu não acredito que vocês estão fazendo isso. Eu estou 1 ano pregando que isso é pecado e vocês estão fazendo isso. Eu sei que o grupo acabou. Então, como é que a gente sabe se uma coisa é errada, um grupo é errado? Primeiro, se acontece pecado lá. E segundo, qual a intenção que gerou esse grupo? Então, era uma brincadeira, mas pode ser pecado. Vai começar, fulano saiu do grupo. Tem um bocado. Saia do grupo. Se você está nesse grupo, saia, por favor.
Olha essa pergunta interessante. Como tratar um irmão que tem dificuldade relacional, e aqui a dificuldade seria a questão de depressão ou doenças emocionais, algumas situações que já é uma realidade hoje no nosso contexto, né? Sim. Então, como seria lidar com uma situação assim? Existem, de fato, pessoas que, por um nível de depressão, de tristeza profunda, têm muita dificuldade de ser alguém que vai se relacionar com boa parte das pessoas. Às vezes, a pessoa está com grandes lutas, crises de ansiedade. Então, acho que tem dois caminhos a se fazer. Primeiro, um caminho mais pastoral, que é aquele que tem algum tipo de intimidade, algum tipo de amizade com aquela pessoa, tentar aconselhar. Não entendam errado, a maioria desses problemas tem origem espiritual. Tem um pecado, tem um orgulho, tem um rancor, tem uma falta de perdão reprimido, que faz com que essa pessoa vai caindo em tristeza. E você deve tratar com a palavra de Deus, aconselhando, trabalhando. Mas não é possível esperar que essas pessoas venham de uma hora para outra ouvir uma pregação, só se for o poder sobrenatural de Deus, mas ouvir uma pregação e agora aquela pessoa vai se tornar um instrumento de comunhão. Então, é preciso ter um pouco de paciência. E como nós podemos ajudar essas pessoas? Se você não tem como ter uma entrada, é difícil ter essa entrada, você ora. Ora por ela, ora, Senhor, derrama graça sobre fulano, que ele possa sair dessa condição, bota alguém para o aconselhar, que tenha mais proximidade do que eu. O Senhor, Ele está preocupado, meu irmão, minha irmã, acima de tudo com o coração. Com o coração. Tem pessoas, eu aconselho jovens nessa condição, que eles amam a igreja, eles querem o bem dos irmãos, só que eles são profundamente tímidos. E por isso eles não conseguem. Ainda que eu acho que devam lutar como eu lutei no meu caso, contra a timidez, ainda que haja uma luta para se ter, mas a intenção do coração faz toda a diferença. Se o objetivo sincero deles é de querer ter comunhão, ainda que não consigam, com certeza o Senhor leva isso em consideração. A última que eu recebi foi a comunhão mais importante, com a igreja ou com a família? Todas são muito importantes. Eu acho que não existe comunhão mais importante. Nós temos papéis nas respectivas comunhões. Na minha família, eu tenho que exercer os papéis que o Senhor determinou. Como marido, eu tenho que ser o líder espiritual do meu lar. Eu tenho que ser o protetor da minha esposa. Eu tenho que ser aquele que carrega os fardos mais pesados da vida. E é assim que eu vou investir em comunhão, cuidando, amando, respeitando e etc. Na igreja, eu invisto nessa comunhão de outra forma. Eu invisto nessa comunhão servindo, me dedicando a aconselhar os irmãos, me dedicando a compartilhar, chorando com os que choram, rindo com os que se alegram. Então, eu não sei se eu consigo dizer qual é mais importante. Ambos são muito importantes, só que talvez exista uma ordem cronológica e não uma ordem lógica. Por que cronológica? Eu devo, primeiramente, buscar me estabelecer em boa comunhão com a minha família, para que, então, eu me estabeleça em boa comunhão com a minha igreja. Não que um é mais importante que o outro, mas primeiro resolve o problema na tua família para depois resolver o teu problema na igreja. É uma ordem cronológica aí. Bem, irmãos, eu não tenho mais perguntas. Creio que não temos mais nenhuma outra pergunta. Quero agradecer ao pastor André pelo tempo, disposição, esteve conosco. O pastor vai ficar conosco até hoje, não vai retornar. E quero poder convidar a Bia, dar uma pequena lembrança, singela. Agradeço. Queremos agradecer
em nome da Igreja Batista do Utinga, pela disposição, tempo de poder servir conosco, pastor. Foi uma alegria, meu Muito irmão. obrigado. Uma alegria. Que Deus abençoe vocês, o trabalho de vocês. Muito obrigado, Bia. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Irmão, vamos ficar em pé para a gente orar, depois vai ter a foto Vamos. oficial e vamos estar então despedidos. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai eterno, glorificamos o Teu santo nome, Senhor. Somos agradecidos a Ti, cada momento que passamos aqui, Senhor. E pela instrumentalidade do Teu servo, que Tu possas abençoá-lo ricamente, sua mente, seu coração, seu ministério, seu trabalho, sua família. Que ele possa ser usado, continuar sendo usado por Ti como instrumento nas Tuas mãos para glorificar o Teu santo nome, Pai. Obrigado por esse tempo que passamos juntos aqui, a igreja foi alimentada e tem elementos para continuar refletindo sobre esse tema tão importante para as nossas vidas. Leva-nos em paz para os nossos lares e nos traz novamente amanhã para o louvor da Tua glória, no nome santo de Jesus Cristo, agora e sempre. Amém. Amém. Vamos?